que retorna aqui no nosso programa, e tenho certeza que vai vir muitas vezes ainda para falar sobre assuntos relevantes aqui para a nossa região, o técnico agrícola Emerson Pérez, que é da empresa AGTEC, vem aqui hoje para falar um pouco mais e fala com muita propriedade, né, sobre os efeitos das chuvas aqui na nossa região. Emerson, muito obrigado pela visita. Obrigado, Gil. Boa noite a todos que nos veem e nos ouvem. E é um prazer sempre poder trazer informações que sejam relevantes para a sociedade, né? Emerson, deixa eu começar fazendo uma pergunta que eu tenho visto muitas pessoas comentando, inclusive pessoas antigas, né? Pessoas aí da terceira idade falando que nunca viram tanta chuva no mês de setembro. Isso realmente é verdade? Nós realmente batemos o recorde de chuvas na região de Camaquã nesse mês de setembro? Sim, não só em Camaquã, como na Costa Doce toda, a gente tem registros aí de não ter só batido o recorde, como ter tido o dobro de chuvas desde que iniciou as marcações das precipitações, né? Em Camaquã a gente teve um acréscimo praticamente 90% a mais de precipitação no mês de setembro. Em São Lourenço tivemos ainda mais, né? A gente tem aquele gráfico que mostra sobre toda a histórica, né? A métrica histórica. Desde 1995, em Camaquã, a gente tem, a UD tem feito as medições. Em 95, se eu não me engano, foi um ano de enchente. Foi em o Camaquã, ano da né? enchente em Camaquã. E ali começaram-se os registros, né? Até então, eu não, pelo menos não sei se tem algum outro registro, mas a UD eu acho que detém um registro mais antigo. E a gente teve aí quase 600 milímetros de precipitação no mês de setembro em Camaquã e quase 700 milímetros no município de São Lourenço, né? Isso é o dobro da média histórica para esse mês. É um mês mais chuvoso, porém nos anos de El Niño geralmente acontece esse aumento, mas não como nesse ano. Então são 20, 30, até a gente conversa com pessoas mais antigas que relatam de nunca ter visto uma chuva dessa quantidade, dessa natureza, nesse mês de setembro, né? Bom, a gente tem visto muitos comentários sobre os estragos causados por essa chuva em vias urbanas, em estradas do interior. Mas na lavoura, o que dá para a gente dizer, quais são os efeitos que essa chuva toda vai causar nas lavouras aqui da região? Bom, vamos começar pelos cultivos de inverno, né? Pessoal que tem o tabaco no inverno, porque aqui a gente não tem muitas culturas no inverno. A gente está implantando, mas o que mais tem hoje é o pessoal do tabaco, que tem tido muito problema de erosão nas lavouras, teve granizo, né? Falta de luminosidade, né? A chuva às vezes parece que é o pior dos estragos, mas a falta de luminosidade para a cultura, para a planta, acaba trazendo uma baixa na produtividade pior do que propriamente dito a chuva, né? Então, quanto tempo a gente passou, Gil, de não enxergar o sol durante a semana, né? Então, as plantas elas têm um fotoperíodo, elas precisam de uma soma de luz para conseguir fechar seu ciclo, né? E ter uma produtividade boa dentro desse fotoperíodo. E a gente teve um fotoperíodo mínimo esse ano, né? Além das chuvas que fazem, além da erosão no tabaco principalmente, as enxurradas acabaram levando as plantas embora. Com isso vai solo, vai o adubo, vai todo o investimento que o produtor faz ali, né? E tem todo o prejuízo ainda e o custo de refazer essa lavoura, né? Pois é, em que estágio estavam as lavouras da região no mês de setembro? Dá para a gente lembrar, para quem está nos assistindo, que as chuvas começaram já no início de setembro, tanto é que aqui os efeitos lá na primeira semana não foram tão significativos como foram no meio do mês, mas algumas regiões do estado, como por exemplo Roca Salles e tudo mais, nós tivemos aquela tragédia toda ocasionada por aquela forte chuva que caiu lá. E depois, uma semana depois daquela tragédia, começou toda essa chuva aqui na nossa região. Em que estágio estavam as lavouras? Aí a gente pode falar sobre o tabaco,
podemos falar sobre soja, podemos falar sobre milho e arroz. Em que estágio estavam essas lavouras? Bom, o tabaco já estava... Tem alguns produtores já em colheita, né? Porque tem o fumo de inverno agora, o pessoal está antecipando cada vez mais o plantio e está cultivando o tabaco de inverno. Então, muitos já em colheita de bacheiro, né? Tendo prejuízo e a planta não se desenvolvendo. Já a soja e o milho estão na entre-safra. Aqui muito pouco se tem o milho safrinha. O Brasil Central estava em colheita do milho, né? Mas o El Niño no Brasil Central é ao contrário do nosso aqui, é seca, né? Então não atingiu as culturas de inverno. Algumas lavouras de trigo que estão sendo implantadas na região foram afetadas severamente pela alta umidade. Aí não é tanto a questão, Gil, de ser água no solo, tanta água no solo, mas a umidade relativa do ar, onde a umidade somada ao calor, porque quando vai chover faz aquele pré-calorzinho, né? Sim. Então aquela umidade que está no ar somada ao calor propicia o fungo, né? No caso do trigo são dois fungos bem específicos, doença de Brusone e Gibberella, né? Que fazem com que o grão do trigo não fecunde e acabe, como na palavra do produtor, falhando aquele grão, né? Mas existem até algumas maneiras de mitigar isso, como são algumas coisas que a gente está tentando aqui na região, o sistema sulcamalhão, entre outros, que ajudam bem a drenagem e tu consegue mitigar um pouco desse risco, né? Mas afetou bastante. A gente acredita que entre 20% e 30% do trigo vai ter essa infertilidade, vai acabar falhando, né? Além do pH, que é um ponto bastante importante no trigo, que ele tem faixas de valorização por pH. Então, atingindo o pH acima de 78%, tu consegue o trigo para o pão, né? Abaixo disso, ele vai para a ração. Ou seja, dando um exemplo rápido, o trigo com pH acima de 78 hoje está R$ 52,00. Aí cada faixa abaixo disso vai baixando R$ 3, R$ 4,00, até lá o trigo de menor qualidade, que o produtor vai pegar um valor muito baixo, né? E o arroz, como é que estavam aquelas áreas que são propícias para o arroz naquele momento? O arroz estava na entre-safra, estava no pousio, a gente começa a plantar o arroz em setembro. Quem tem maior escala para plantar começa já em setembro. Quem não tem tanta escala, assim, uma lavoura menor, planta em outubro, né? O que aconteceu é que o pessoal não conseguiu fazer o manejo da entre-safra. Então, aplicar os defensivos ali para as invasoras, né? A lavoura se manteve sempre, até muitas vezes inundadas, o que acabou fazendo com que o produtor atrasasse esses manejos pré-plantio e agora atrasando diretamente o plantio. Nós temos pouquíssima área plantada, o IRGA ainda não lançou, eu pelo menos não vi ainda nenhuma métrica, mas a gente já observa um atraso bastante representativo no plantio do arroz, né? Mas a gente tem notado, Gil, que para o arroz, anos de El Niño são bastante favoráveis, né? Não causam prejuízo, assim como para a soja. Porque no verão, se tu tem bastante chuva, é um fator positivo, né? É ruim no inverno, porque não há evaporação dessa água. Emerson, isso traz um prejuízo muito grande para os produtores rurais, tendo em vista que perderam-se todos aqueles produtos que colocaram nas lavouras. E como é que fica o manejo do solo a partir de agora? Algumas áreas da várzea, principalmente, foi completamente prejudicado aquele solo, completamente alagado. Há necessidade de se entrar com produtos específicos, talvez fungicidas ou algum outro tipo de produto, para poder recuperar aquele solo, para poder fazer o plantio? Bom, assim como a cultura do arroz encontrava-se em entre-safra, então esse pessoal, o lavoureiro, o arrozeiro, não foi tão afetado assim como o do tabaco, né? Que teve durante o ciclo da cultura
essas enxurradas, né? A lavoura de arroz ela vai ser mais impactada na questão de atraso de plantio, atraso dos manejos de pré-semeadura, né? Então não chega a impactar tanto a questão da lavoura de arroz em si, porque é uma lavoura que vai ser instalada a partir de agora, e a partir de agora a gente tem chuvas de menos intensidade e quantidade, né? Então, menos mal que isso não veio ocorrer durante o mês de outubro, porque aí sim, aí afetaria o pessoal do tabaco e afetaria o pessoal do arroz, e a região vive das duas culturas, né? Então, a gente escapou praticamente ileso no arroz, mas o pessoal do tabaco teve bastante problema, né? Bom, e como é que vocês estão acompanhando a previsão do tempo para os próximos meses, né? A gente percebeu que o El Niño segue com seus efeitos, pelo menos até o final da primavera. Quais são os cuidados que vocês estão tomando, né, dentro das propriedades rurais, pensando justamente sobre isso, né? A possibilidade de mais chuvas, talvez, tomara que não sejam tão volumosas como no mês de setembro, mas a grande quantidade de chuva que ainda pode vir nos próximos meses. Sim. A quantidade de chuva acima da média no verão é um bom sinal. Ela atrapalha um pouco a entrada das máquinas na lavoura, mas a questão da umidade do solo é uma garantia que nós vamos ter essa umidade. No caso do arroz, que nós vamos ter água até o final do ciclo. Aqui Camaquã é abençoado com a barragem, mas nós temos a fronteira oeste que depende das chuvas para encher essas barragens e manter o ciclo do arroz até o final. O ano passado nós tivemos lá muita área que faltou água durante o final, metade do ciclo para o final do arroz, né? Então, assim, as chuvas acima da média no verão é um bom sinal, né? Claro, a gente está falando de chuvas normais, né? Sim, não sim. eventos de 200 milímetros como a gente teve, que estourou açudes aí e trouxeram problemas, né? A gente está vendo na imagem uma lavoura de trigo, que é no sistema Sul-Camalhão, que foi afetada pela chuva, mas teve uma mitigação muito grande, Gil. Por quê? Por causa do sistema. Então, isso aí que a gente tenta trazer para a região. A gente vai ter, antes de plantar a soja, nós temos uma colheita de trigo para fazer. É caixa. É caixa para mim, como produtor, é ICM que entra para o município, né? É o freteiro que vai estar puxando lá o trigo, é o funcionário que vai estar ganhando hora extra e bonificação, né? Então isso eu acho muito importante, aproveitar aqui esse canal que é amplo e tem muita audiência, para a gente incentivar o produtor a ter 2 colheitas no ano, né? Não tem mais janela para ficar produzindo uma safra no verão só e ficando o resto do ano parado fazendo manutenções e máquinas. A gente precisa girar a roda, o município precisa disso, as pessoas precisam disso, e o produtor hoje está cada vez com um lucro mais encurtado pelos custos, né? E isso aí vem de encontro tanto para o produtor quanto para o município e para as pessoas, para a sociedade, né? Bom, e como é que se mostrou esse novo sistema, né, que você inclusive esteve aqui comentando conosco, né, na última oportunidade, o Sul Camaleão? Como é que ele se mostrou dentro dessas propriedades rurais que já instalaram? Bom, aqui em Camaquã nós temos cultivado apenas no CT, o pessoal ainda não aderiu, mas já existem lavouras de verão, né? As lavouras de verão, por exemplo, quem tem o sistema já tem o milho plantado e nascido. Já conseguiu plantar durante o mês de setembro, né? Com toda essa chuva. Claro, não está 100% porque a chuva foi de 570 milímetros. Isso aí não tem cultura que aguente 100%. Mas no sistema Sul-Camalhão, nós conseguimos garantir ali 75% a 80% das plantas, né? E é uma lavoura que está dentro de uma época muito boa para fazer safra e safrinha de milho, né? Esse produtor vai colher esse milho ali em janeiro, fevereiro, e pode optar se planta uma segunda safra de milho ou se põe uma safra, se colher em janeiro ainda consegue entrar com uma safra de soja, que é inédito, vai ser inédito aqui na região, né? E dá para utilizar esse sistema também lá na zona da serra? Por exemplo, os fumicultores podem utilizar esse sistema? Não, esse sistema foi desenvolvido pela Embrapa para áreas de várzea.
é um sistema já muito tradicional nos Estados Unidos, há muito tempo utilizado por produtores que têm altíssima produtividade em milho, né? Produtores que colhem 300 sacas de milho por hectare. Nós colhemos 100, sem garantia, 100 sacas por hectare, sem garantia, né? O ano passado o Rio Grande do Sul teve uma quebra de 80% da safra por falta de chuva, né? Enquanto que aqui na metade sul nós temos água em abundância e esse sistema permite fazer essa irrigação com baixíssimo custo, né? Bom, Emerson, queria agradecer a tua participação vindo aí no programa. Eu gostaria que você viesse mais vezes aí. E um tema que acho importante a gente tratar com os nossos telespectadores diz respeito ao crédito de carbono. Então vamos agendar aí uma entrevista para falar sobre esse tema, porque ainda existem muitos mitos e poucas verdades, às vezes, sim, no que é dito popularmente sobre essa questão. Então, até para a gente entender a importância de se falar sobre esse tema. A gente fica à disposição, é sempre um enorme prazer vir e tentar esclarecer todas as dúvidas aí da sociedade, do agro, né? Que o agro é o que nos mantém aí 27% do nosso PIB, né, Gil? Então, estamos sempre à disposição.